Olá, galera! Espero que estejam bem, estejam em casa, se cuidando. Chegamos em mais uma semana e sendo a última que a gente vai falar sobre genética, pelo menos a teoria em si, né? Então estamos na nossa última aula teórica de genética. Na semana que vem eu pretendo resolver mais alguns exercícios com vocês, principalmente desses conteúdos de segunda lei, de Mendel e também desses casos especiais que a gente vai falar hoje sobre herança sexual, genética de populações. Então hoje a gente termina a parte da teoria de genética e semana que vem eu vou resolver mais alguns exercícios com vocês. Então, como eu já venho comentando, resolvam muitos exercícios, porque genética, gente, a gente não aprende lendo teoria, a gente aprende fazendo exercício, tá bom? Então façam muitos exercícios, por isso que eu vou destinar algumas aulas para a gente aproveitar essa quarentena, aproveitar teoricamente esse tempo, né, que a gente tem, para poder fazer muito exercício. Então, hoje, a gente, como eu já estou comentando, a gente vai ver um pouquinho de alguns casos especiais, não só da segunda lei de Mendel, mas das leis de Mendel como um todo. Então, a gente vai ver alguns casos de um gene sendo determinante em várias características. Então, um gene ele vai determinar várias características, ou às vezes mais de um gene vai interagir para a gente ter uma característica. Então, diferente lá da segunda lei de Mendel, que a gente estava estudando dois genes, cada um determinando uma característica, que seria, por exemplo, a coloração da ervilha, então a cor e a textura da ervilha, então cada gene determinava uma característica. A gente vai ver alguns casos que mais de um gene vai interagir para determinar uma característica e às vezes um gene vai determinar mais de uma característica, que é a maior parte das nossas heranças. Então, aquelas heranças que são uma segregação independente, um gene, uma característica, é a minoria das heranças que a gente tem. Então, a maior parte das heranças é o que a gente vai ver muito na aula de hoje. Começando, então, pela pleiotropia. O que seria a pleiotropia? Seria a ideia de um gene, que aqui eu escrevi como sendo também um par de alelos, sobre as mesmas condições ambientais, ou seja, a gente não está influenciando nada a questão de genótipo interagir com diferentes condições ambientais e gerar diferentes fenótipos, não. Esse gene está na mesma condição ambiental, os alelos estão nas mesmas condições ambientais e está determinando de duas a mais características. Então a gente tem várias características sendo determinadas por somente um gene. É um processo muito frequente que acontece nas nossas heranças, mesmo de várias características. Essa ideia de um gene está relacionado nessa determinação de mais de várias características. Então, um exemplo que eu coloquei aqui, que eu tirei, inclusive fiz um scanner do meu livro, por isso que a qualidade não está tão boa, peço desculpas, mas está super completinho, então por isso que eu quis colocar mesmo assim. Que seria a ideia da gente ter a metabolização da fenilalanina, produzindo aminoácido tirosina, e esse aminoácido tirosina, no seu metabolismo, a gente teria produção de melanina, a gente teria produção de vários hormônios como tiroxina, adrenalina e outros produtos também. E isso tudo é super importante para o nosso metabolismo em geral. Só que a gente tem uma doença que chama fenilcetonúria, que seria quando essa enzima A aqui, que é responsável por pegar a fenilalanina e transformar em tirosina, não é produzida. Então essa enzima A aqui não é produzida de forma funcional e a gente interrompe essa cascata que a gente comentou aqui, não produzindo melanina, então a gente vai ter um quadro de albinismo, a gente vai ter um quadro de um retardo no desenvolvimento, porque a gente não vai ter tiroxina, a gente não vai ter adrenalina no organismo em níveis normais, então a gente vai ter muitas características sendo determinadas, então a característica da pigmentação, a característica relacionada ao desenvolvimento que está condicionada por esse hormônio, o hormônio da adrenalina, todas essas características estão sendo determinadas por esse gene A aqui que produz essa enzima A, que é responsável por fazer esse metabolismo para continuar esse processo dessa cascata aqui. Então, um gene, que é o gene A, que está produzindo a enzima A, está sendo responsável por determinar essas características aqui embaixo.
Se a gente não tiver essa enzima, a gente não vai ter esses produtos e, consequentemente, a gente vai ter essas consequências que estão aqui nesses quadrinhos azuis. Então, aquele testinho que a gente faz do pé, o teste do pezinho, né, literalmente, que a gente fura, né, o bebê, faz um exame, é principalmente para identificar se o bebê tem fenilcetonúria ou não, porque aí a gente vai ter que ter uma restrição alimentar muito grande na vida desse indivíduo para não ingerir fenilalanina, para não provocar algumas dessas consequências, ou pelo menos controlar um pouco os sintomas dessa doença. Então, novamente, pleiotropia seria o momento em que eu tenho um gene determinando várias características. Então, esse gene dessa enzima aqui é responsável por determinar todas essas características que estão aqui nesses quadrinhos amarelos. Se eu não tiver esse gene, se eu tiver um bloqueio aqui nessa rota, eu vou ter esses problemas que estão aqui nesses quadrinhos azuis. Então, um gene determinando mais características, de duas ou mais características, né? E já a interação gênica seria quando eu tenho vários genes interagindo entre si para eu determinar uma característica. Então, a pleiotropia eu tenho um gene determinando várias características, de duas, né, ou mais. Ou eu tenho a interação gênica, que seria o caso que eu tenho vários genes determinando somente uma característica. Então, por isso essa ideia de interação gênica. As interações gênicas, gente, podem ser classificadas em dois grupos: interações epistáticas e interações não epistáticas. Vamos começar pelas interações epistáticas. O que seria epistasia? A epistasia seria quando um gene inibe a ação de outro. Geralmente, esse gene que está sendo inibido é localizado no cromossomo não homólogo, ou seja, um gene que está lá no cromossomo 1 vai estar inibindo a ação de um gene que está lá no cromossomo 16, por exemplo. O gene que inibe é chamado de epistático e o que sofre a inibição é chamado de hipostático. Mas, Sara, por que você colocou esse inibição em aspas? Porque a inibição, gente, não seria tanto a ideia de eu estou tendo um produto sendo produzido por esse gene que está indo lá no gene de outro cromossomo e inibindo a expressão dele, sei lá, inibindo ele de forma direta. Pode acontecer isso? Pode. Acontecem às vezes esses tipos de interações entre alguns genes. Só que a ideia da epistasia não é tanto uma inibição direta dessa forma. O que acontece bioquimicamente na célula para configurar essa interação que a gente chama de epistática? Por exemplo, coloquei um esqueminha aqui para a gente entender melhor isso. Eu teria um gene A e um gene B que estaria interagindo entre si para poder definir uma característica, que seria a pigmentação de uma flor, por exemplo. Vamos supor que é a pigmentação de uma flor. Esse gene A, ele produz uma enzima X que vai atuar sobre esse precursor branco para produzir um pigmento rosa. O gene B vai produzir uma enzima Y que vai atuar sobre o pigmento rosa para fazer um pigmento vermelho. Imaginem que esse gene A não produza essa enzima X. Independente se o gene B produzir a enzima Y ou não, eu não vou ter o pigmento rosa, que seria o substrato utilizado por essa enzima. Então, o gene A, pelo fato dele, num determinado momento, no caso do genótipo daquela pessoa, está dizendo ali que não vai produzir a enzima X, essa ideia da inibição seria o fato de gene A não estar produzindo a enzima X, então eu não vou ter essa reação aqui. E, consequentemente, eu não vou ter essa independente se eu tiver enzima Y ou não. Então, a inibição seria o fato de eu inibir essa rota bioquímica, ou seja, eu inibir essa cascata, o restante da equação. Então, inibição não seria diretamente, vamos dizer assim, eu estou produzindo um produto que está lá inibindo esse gene B. Não, eu estou inibindo o que ele faria. Eu estou inibindo a cascata, a reação que aconteceria, porque eu não tive essa enzima que daria o substrato para a próxima reação acontecer. Então, seria mais ou menos essa ideia de inibição.
Outro exemplo que a gente teria de epistasia seria o caso do falso O, que a gente comentou lá na primeira aula de genética, em que a gente tem um gene H que vai produzir uma enzima H e a gente tem uma substância precursora que essa enzima H vai agir sobre ela, produzindo o antígeno H, e dependendo do alelo da pessoa no sistema BO, se é IA, se é IB ou se é Izinho, a gente vai ter o fenótipo da pessoa ser do tipo A, do tipo AB, do tipo B ou do tipo O. Caso a gente tenha uma pessoa Hzinho, como a gente comentou, a gente não vai ter essa enzima H e, consequentemente, a gente não vai ter o resto da equação. Então, esse gene H, de certa forma, está sendo epistático, ou seja, está inibindo o gene relacionado ao sistema BO, que tem o alelo IA, alelo IB, porque se a gente tiver uma falta dessa enzima, o resto da equação não vai acontecer. Então, o gene H seria o epistático e o gene relacionado ao sistema BO seria o hipostático, que está sofrendo essa inibição. Fez sentido? Então, quando a gente fala do gene H, que é o que a gente comentou na primeira aula e que a gente está comentando agora de novo, quando eu tenho Hzão traço, eu produzo essa enzima. Quando eu tenho Hzinho, eu não vou produzir essa enzima H. Então, consequentemente, eu não vou ter o resto da equação, independente se eu teria um antígeno A, um antígeno B, ou não teria esse antígeno A ou B. Então, eu não teria a terminação dessa reação bioquímica. Então, se eu não produzo a enzima H, esse momento recessivo do gene H seria o momento em que ele está inibindo o restante da equação. Então, eu falaria que essa situação, esse quadro relacionado ao falso O, né, que a gente comentou muito, seria um exemplo de epistasia recessiva, ou seja, quando esse gene H está recessivo, é esse momento que o resto da equação é inibida. Vamos supor que nesse esquema aqui é uma suposição, tá bom? O gene A, quando ele é recessivo, ele produz a enzima, e quando ele é dominante, ele não produz a enzima. Então, pelo fato de ser dominante e não produzir enzima X, inibiria o resto dessa equação. Então, com isso, eu teria uma epistasia dominante. Tranquilo? Quando eu falo também dessa ideia de epistasia, muitas questões vão trazer para vocês a ideia de, quando o indivíduo, no caso dessa planta aqui, for azão traço, independente do que é no gene B, ele vai ser branco, aquela flor vai ser branca, porque eu não vou ter pigmento rosa para continuar o resto da equação. Então, eles trabalham muito essa ideia do fenótipo com o genótipo. Então, quando é azão traço, Bzão, no caso aqui, né, alguma coisa, eu vou ter tal fenótipo. Quando é isso, eu vou ter tal fenótipo. Que aí vocês vão conseguir ter essa ideia de se um gene está inibindo, está influenciando em outro gene. A gente vai fazer muitas questões, não se preocupem, e a gente vai conseguir ver de uma forma mais prática isso tudo. Agora, as interações não epistáticas, que seria a ideia também de genes complementares que vocês podem ver em alguns livros, seria quando a gente tem alelos de diferentes locos, ou seja, diferentes genes, que agem em conjunto na determinação de uma característica. Ou seja, eu tenho os produtos de cada gene e eles vão ser complementares, eles vão interagir entre si para eu ter uma característica final. Diferente daqui, que eu tenho esse produto que vai interagir num substrato para liberar o substrato para o outro, para ele poder interagir e ter o produto final. Não, seria o fato do gene A produzir um produto, o gene B produzir outro produto totalmente independente, só que esses dois produtos vão interagir entre si para eu ter a característica final, que seria aqui no caso da cor do pimentão. Então, a gente tem aqui os possíveis genótipos e os fenótipos com base nesses genótipos. O que acontece? A gente tem dois genes, o gene R e o gene C aqui nesse caso. O gene R, gente, quando ele é dominante, então Rzão traço, a gente tem uma produção de pigmento vermelho. E quando é recessivo, a gente não produz esse pigmento vermelho. Já quando a gente tem no gene C um alelo dominante, então Czão traço, a gente tem a decomposição da clorofila. Então vocês podem perceber que são
produtos completamente diferentes. Então, um eu tenho produção de pigmento e outro está relacionado à clorofila, se ela vai se decompor ou se ela vai se manter, que seria o caso de ser recessivo. No final da expressão de cada gene, eu vou ter uma complementariedade em relação a esses produtos para eu definir minha característica, que seria a coloração do pimentão. Então, por exemplo, se for Rzão-Czão-, significa que eu tenho pigmento vermelho e eu tenho decomposição da clorofila. Então, não vou ter a pigmentação relacionada à clorofila, somente o pigmento vermelho. Então, por conta disso, o pimentão vai ser vermelho. Quando eu sou Rzinho-Czinho, quer dizer que eu tenho pigmento vermelho, mas eu também tenho clorofila. Então, por conta disso, o pimentão, a junção desses pigmentos vai fazer com que ele seja marrom. E assim vai. Então, seria a ideia da gente ter essa complementariedade entre os genes, porque os seus produtos vão interagir no final das contas. Outra característica que a gente tem, e que está no livro de vocês, né, do cursinho, seria a crista, que também a gente tem 2 genes, que dependendo, né, dos seus produtos, a gente vai ter uma crista diferente. Então, eu tenho mais de um gene interagindo entre si para que eu tenha uma característica. Agora vamos falar da herança quantitativa, que seria a ideia também chamada primeiro, né, de herança poligênica ou poligenia. O que é essa herança poligênica, ou também chamada de poligenia, ou também chamada de herança quantitativa? É um caso especial, gente, em que na herança, né, quantitativa, a gente tem fenótipos que variam ao longo de um contínuo, que a gente vai ver essa ideia do gráfico já já. Mas qual que é a ideia que eu quero que vocês tenham em mente? A quantidade de alelos dominantes dos genes que estão envolvidos, então pode ser um gene, pode ser 2, pode ser 3, pode ser vários genes. Não é qual está dominante, qual está recessivo. O que importa é a quantidade de alelos dominantes. Então, esse quantitativo de alelos dominantes vão ter um efeito cumulativo sobre o fenótipo. Por exemplo, aqui a gente tem a cor da pele, que é sim uma herança quantitativa. O que vai definir a coloração da nossa pele é a quantidade de alelos dominantes que a gente teria entre os genes que estão envolvidos nessa característica. No caso da cor da pele, nós temos 2 genes envolvidos, que aqui está representado como gene A ou gene B, mas na verdade a gente tem outros nomes para esses genes, mas não se preocupem com isso, aqui já é suficiente para a gente entender a ideia. Mas se vocês virem outras letras em alguns livros que vocês usem, não se espantem também, porque a gente realmente utiliza outras letras. Aqui, no caso, ó, a gente não teria nenhum alelo dominante. A gente seria duplo recessivo. Para os 2 genes, nós somos recessivos. Então, se a gente não tem nenhum alelo dominante, significa que eu não estou produzindo nada daquele produto relacionado àqueles genes para eu ter uma coloração de pele, que seria a ideia do pigmento, né? Então, vamos pensar que cada alelo dominante produziria uma quantidade de pigmento. Se eu não tenho nenhum alelo dominante, significa que eu não estou produzindo pigmento, significa que a coloração daquela pessoa vai ser branca. Se eu tenho um alelo dominante, independente se é no A ou se é no B, a questão é eu tenho um alelo dominante. Ou seja, no genótipo eu posso ser Azão, Azinho, Bezinho, Bezinho, ou Azinho, Azinho, Bezão, Bezinho. Então, essa pessoa vai ser mulato claro. Por quê? Porque eu estou produzindo um pouquinho de pigmento. Não é muito, porque eu tenho somente um alelo dominante, então por isso que eu vou ter essa ideia do fenótipo, né, de mulato claro. Se eu tiver 2 alelos dominantes, independente de qual gene for, ou seja, eu posso ser Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, então eu tenho 2 alelos dominantes, Azinho, Azinho, Bezão, Bezão, 2 alelos dominantes, ou Azão, Azão, Bezinho, Bezinho, 2 alelos dominantes. Então, independente se é no gene A, se é no gene B, se é nos 2 genes, cada um com um alelo dominante, independente disso, eu tenho 2 alelos dominantes. Então, eu vou produzir como se fosse a metade de pigmentos que eu poderia produzir. Então, eu estaria ali no fenótipo mediano, eu estaria sendo mulato médio. Então, assim vai. Quanto mais alelos dominantes eu tiver, mais pigmentos eu produzo e, consequentemente, eu vou ter um fenótipo, no caso aqui, com mais pigmentos, né, mais escuro
ou mais claro. O caso de ser negro seria a ideia que eu tenho todos os dominantes possíveis, ou seja, eu sou duplo dominante, eu sou homozigoto dominante, tanto no gene A quanto no gene B, então eu tenho 4 alelos dominantes, tenho o máximo de alelos dominantes que eu posso ter em relação àqueles 2 genes envolvidos. Uma característica muito importante da herança quantitativa é que ela tem uma interação muito grande com fatores ambientais. Então, mesmo eu tendo esses genótipos aqui, dependendo da condição ambiental que eu estou, eu posso mudar o meu fenótipo, porque eu tenho uma interação muito grande com esses fatores. Então, eu posso tomar um sol e ficar, eu sou mulato claro, e ficar um mulato médio ou um mulato escuro, dependendo dessa interação com o ambiente. Então, lembrem disso também, que isso costuma aparecer em algumas provas. Agora, gente, vamos fazer uma simulação aqui de cruzamento. Imagine que eu tenho um indivíduo duplo heterozigoto cruzando com outro indivíduo duplo heterozigoto. Então eu também posso falar que são dihíbridos, ou seja, é híbrido para o gene A e é híbrido para o gene B. Então, duplo heterozigoto ou indivíduos dihíbridos. E esses termos podem aparecer para vocês em algumas questões. Então, por isso que eu já estou falando para vocês irem se familiarizando. Então, imagine que eu tenho um cruzamento aqui entre duplos heterozigotos, e quando eu tenho mais de um gene envolvido, como a gente viu lá na segunda lei, o que eu dei de macete para vocês? Faz cada gene separado, não precisa fazer tudo de uma vez. Então, primeira coisa, faz o gene A. Então, azão, azinho cruzando com azão, azinho. Eu teria essas possibilidades. Agora faz o gene B. Bzão, Bzinho cruzando com Bzão, Bzinho. Eu teria essas possibilidades. Então, eu tenho 4 possibilidades aqui para o gene A e eu tenho 4 possibilidades para o gene B. Então, eu tenho que fazer agora as combinações entre essas possibilidades e essas possibilidades. Ou seja, o azão, azão pode ir com Bzão, Bzão, com Bzão, Bzinho, com Bzão, Bzinho ou com Bzinho, Bzinho. Então, eu tenho várias possibilidades aqui ao longo dessas combinações que a gente está comentando. Eu tenho 4 possibilidades aqui para o gene A, 4 possibilidades para o gene B, então 4 vezes 4 eu tenho 16 possibilidades no final das contas, que é o que a gente vai escrever agora. Então, primeiro, vamos ver as combinações possíveis de azão-azão com esses aqui de baixo. Seriam essas aqui, como eu já comentei. Agora, vamos fazer azão-azinho se combinando com cada possibilidade do gene B. Então, azão, azinho com Bzão, Bzão, azão, azinho com Bzão, Bzinho, mesma coisa aqui, e azão, azinho, Bzinho, Bzinho, que seriam essas possibilidades. Mesma coisa para o próximo azão, azinho, que daria as mesmas possibilidades. E azinho, azinho, combinando com todas as possibilidades também do gene B, que seriam essas possibilidades. Então, eu tenho 16 possibilidades de genótipos. Agora, vamos pensar nos fenótipos. Então, a gente tem que considerar a quantidade de alelos dominantes. Então, a gente sabe que ter todos os alelos dominantes seria uma pessoa negra e ter todos os alelos recessivos seria uma pessoa branca. Então, vamos começar desses extremos. Aqui, a gente teria, por exemplo, um indivíduo negro. Então, vamos procurar as combinações, das 16 combinações que a gente tem, quais seriam as que têm os 4 alelos dominantes. Seria somente essa aqui. Então, a gente só tem uma combinação, uma possibilidade em que os 4 alelos são dominantes. Agora, vamos indo de cima para baixo aqui. Então, a gente foi de 4 alelos dominantes, agora vamos procurar os genótipos que têm 3 alelos dominantes. Seriam esses aqui. Então, eu tenho 3 alelos dominantes, independente de qual gene for. Agora, vamos para 2 alelos dominantes. Seriam essas possibilidades. Agora, vamos para 1 alelo dominante. Essas possibilidades. E nenhum alelo dominante, que seria o caso da gente ter uma pessoa com fenótipo branco, não produzir nenhum pigmento, seria essa possibilidade aqui. Deu para sacar a ideia? Então, dependendo da herança, a gente vai considerar diferentes coisas para a gente saber os fenótipos.
Então, como que ficaria, galera, num gráfico, essas combinações, essas possibilidades nas heranças quantitativas? Pensando aqui na cor da pele, a gente teria um gráfico mais ou menos assim. A gente teria aqui no extremo, né, que seriam as menores quantidades aqui, não só nessas quantidades que a gente teria aqui, mas numa população de forma geral, a gente tende a ter sempre uma menor quantidade de pessoas com genótipos extremos, ou seja, os 4 dominantes ou os 4 recessivos. Então a gente tende a ter uma menor quantidade de pessoas negras e uma menor quantidade de pessoas brancas, por essa questão aqui de possibilidades. A gente tem a menor possibilidade de ter esse tipo de genótipo e, consequentemente, de fenótipo. E a gente teria uma maior quantidade de pessoas com fenótipos intermediários, que seria a ideia da gente ter lá no genótipo 2 dominantes, 3 dominantes ou 1 dominante, que seriam essas maiores possibilidades, sendo o de maior quantidade esse mulato médio. Então a gente sempre vai ver em herança quantitativa essa variação aqui bem característica de fenótipo, que é essa variação ao longo de um contínuo que a gente comentou ali no início. Então aqui, gente, eu coloquei aqui no eixo Y a quantidade que a gente está vendo aqui. Então, por exemplo, de mulato médio, o que eu tenho? Mulato médio são 2 dominantes. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, seria esses 6 aqui, essa quantidade de possibilidades para ser mulato médio. 4 para ser mulato escuro ou mulato claro e 1 para ser negro ou para ser branco. Então, os números que estão aqui são das quantidades dessas possibilidades aqui. Só que eu posso pôr aqui, gente, uma população a nível nacional, a nível mundial, que a ideia dessa tendência aqui, dessa variação ao longo do contínuo, vai permanecer bem semelhante, tá bom? Agora, saindo um pouquinho desses casos especiais, vamos falar um pouquinho de determinação do sexo, de herança sexual, que é o que falta principalmente a gente comentar quando a gente fala de herança. Então, quando a gente fala de como é que o sexo é determinado ao longo das espécies, a gente tem 2 grupos básicos de mecanismos para se determinar isso. Um desses mecanismos seria envolvendo os cromossomos sexuais, então a presença ou a ausência de determinado cromossomo é o que vai determinar o sexo daquele indivíduo. Então eu tenho vários sistemas de determinação sexual que a gente compilou, né, vamos dizer assim, definiu ao longo de vários estudos, que são os sistemas XY, X0 e ZW. A gente vai comentar, claro, mais o sistema XY, que é o sistema que está presente na nossa espécie, na maioria dos mamíferos, que é o que a gente costuma estudar mais. Só que a gente vai comentar também dos outros sistemas, só para vocês terem uma noção geral, tá bom? Então vamos falar do sistema XY primeiro. No caso do sistema XY, que é o que acontece na nossa espécie, na maioria dos mamíferos e também em alguns insetos, a gente tem o indivíduo feminino, que seria fêmea, né, o sexo feminino, tendo de cromossomos sexuais X e X, e o indivíduo do sexo masculino X e Y, por isso o sistema XY. No caso do indivíduo fêmea, que seria XX, a gente fala que esse indivíduo é homogamético. Por que homogamético? Porque esse indivíduo, quando for produzir gametas, vai produzir gametas iguais, semelhantes, porque a gente vai ter, em relação ao cromossomo sexual, em todos os gametas eu vou ter um cromossomo X. Então, por isso, homo, disse essa ideia de igual, homogêneo. Então, todos os gametas eu vou ter cromossomo X, porque esse indivíduo só tem cromossomo X. Então, por isso que os gametas vão ser essa ideia do homogêneo, de ser homogamético. Já no indivíduo do sexo masculino, como eu tenho cromossomos sexuais diferentes, então X e Y, eu vou ter um indivíduo fazendo gametas que também são diferentes entre si. Então eu vou ter um indivíduo heterogamético, ou seja, ele vai produzir gametas que têm o cromossomo X e outros gametas que têm o cromossomo
Y. Então, no caso do sistema XY, é o sexo masculino, são os gametas masculinos que vão determinar o sexo dos descendentes. Porque no ovócito ali do feito, né, produzido pelo sexo feminino, pela fêmea, pensando na nossa espécie, pelas mulheres, os nossos ovócitos carregam o cromossomo sexual X e unicamente X. A gente não tem outro cromossomo sexual para colocar nos nossos gametas, somente o X. Já o homem, quando produz os espermatozoides, os gametas masculinos, alguns gametas vão ter X, outros gametas vão ter Y. Então, qual espermatozoide fecundar primeiro o ovócito é que vai determinar esse sexo do descendente. Então, se for o espermatozoide carregando X, significa que a gente vai gerar um descendente do sexo feminino. Se for um espermatozoide carregando o Y, significa que vai gerar um descendente do sexo masculino. Tranquilo? A gente tem uma observação aqui para fazer que é muito, muito importante e que vocês tendem a perguntar muito também, que é a ideia do corpúsculo de Barr, ou também chamado de cromatina sexual. O que significa isso? Esse corpúsculo de Barr, ele corresponde ao cromossomo X no indivíduo fêmea, no indivíduo de sexo feminino, que é condensado. E essa condensação é feita de forma aleatória. Dessa forma, se o cromossomo ele está condensado, está fechado, significa que ele não vai ser expresso, ele vai ser inativo. E por que isso? Como a gente comentou, o indivíduo do sexo feminino tem 2 cromossomos X, e do sexo masculino tem somente um cromossomo X e um cromossomo Y. Para a gente ter o que a gente chama de compensação de dose, ou seja, aqui no sexo masculino a gente teria somente uma quantidade das informações relacionadas ao cromossomo X. E lá no sexo feminino a gente teria o dobro dessas informações. Então, para a gente compensar essa dose de informações, um desses cromossomos X no caso, condensado, ou seja, inativado, para a gente ter essa compensação de dose de informações. Qual desses vai ser condensado? Isso é aleatório. Aleatório não só no indivíduo, mas também aleatório em cada célula do indivíduo. Então, numa célula do indivíduo, eu posso estar condensando o X da direita e na célula numa outra célula desse mesmo indivíduo está condensando o X da esquerda. Então, é aleatório, totalmente aleatório essa condensação, tá bom? Guardem essa informação por enquanto, que a gente vai utilizar essa informação já quando a gente falar de herança sexual, tá bom? Esse estudo, gente, de corpúsculo de Barr, também chamado de cromatina sexual, que seria esse cromossomo X condensado lá na célula do indivíduo do sexo feminino, né? É muito utilizado também, esse estudo desse corpúsculo é muito utilizado para a gente identificar algumas síndromes. No caso da síndrome de Turner, por exemplo, que o indivíduo tem características femininas, então seria, teoricamente, do sexo feminino, mas no seu cariótipo a gente tem um indivíduo que seria X0, ou seja, está faltando um cromossomo sexual ali. Só tem um X, não tem outro cromossomo sexual. Então, quando a gente olha para as células desse indivíduo, que teria um X aberto, descondensado, que estaria ativo, e outro X condensado, que seria o corpúsculo de Barr, quando a gente olha para as células do indivíduo que tem síndrome de Turner, a gente não acha esse corpúsculo, porque a gente tem a falta de um cromossomo sexual. Então, esse estudo de corpúsculos, né, de Barr, ajuda muito a identificar também essas síndromes. Outro exemplo, a gente comenta da síndrome de Klinefelter. No Klinefelter, a gente tem o indivíduo XXY. Então, aparentemente, ele teria características masculinas. E se tem características masculinas, a gente tenderia a pensar que em suas células a gente não tem corpúsculo de Barr, porque esse indivíduo seria XY. Então, a ideia das doses de informações está certinha. Somente um conjunto, né, de informações de X e um conjunto de informações de Y. A gente não tem o dobro de X, então não é para ter corpúsculo de Barr, porque a gente não precisa inativar
um cromossomo X. Só que quando a gente olha para as células de uma pessoa que tem Klinefelter, como essa pessoa no seu cariótipo é XXY, a gente vai ver, sim, um corpúsculo de Barr lá. Porque ele tem um X a mais, então ele tenta, de certa forma, né, ter essa compensação também de dose, que é um mecanismo natural. Show? Agora vamos falar do sistema X0, que a partir daqui, gente, é mais para vocês terem uma noção de como é que os outros sistemas funcionam, mas a gente vai focar mais nesse sistema aqui. O sistema X0 seria a ideia de que em algumas espécies, principalmente, né, em alguns insetos, a gente teria a ausência de um cromossomo sendo determinante para ser do sexo masculino. Então, por exemplo, indivíduos nesses insetos, nessas espécies de insetos que obedecem esse sistema X0, o sexo feminino seria XX, ou seja, a gente teria gametas produzidos, né, com uma mesma composição genética em relação a esse cromossomo sexual. Então, eu tenho gametas sempre carregando um cromossomo sexual X. E no caso do sexo masculino, eu teria em suas células maduras, né, adultas, um cromossomo X e nenhum outro cromossomo. Então, eu teria somente um cromossomo sexual. Essa ausência de um cromossomo, isso faz o indivíduo ser do sexo masculino. E dessa forma, eu teria um indivíduo ali heterogamético, porque eu vou ter produção de gametas com um cromossomo X e outra produção de gametas sem nenhum cromossomo sexual. Tranquilo? E no sistema ZW, a gente tem como exemplo principalmente as aves, que é o que algumas questões mais abordam, mas a gente também tem espécies de anfíbios, peixes, mariposas, borboletas, que obedecem esse sistema ZW. No caso do ZW, o sexo feminino, que seria o heterogamético, ele seria Z e W. E no sexo masculino, seria ZZ. Então, ele seria o homogamético. Então, nesse caso aqui do sistema ZW, é um indivíduo fêmea que vai determinar o sexo dos descendentes, porque ela vai estar produzindo gametas com diferentes informações relacionadas a esse cromossomo sexual. Então, vai ter gametas que tem cromossomo que está associado aí ao Z e gametas que tem cromossomo que seria o W. Então, qual gameta que vai ser fecundado, ou seja, se a gente vai ter a fecundação do Z com Z ou do W com Z, isso vai fazer com que eu tenha um descendente do sexo masculino ou feminino. Então, lembrem, sempre quando eu tiver esses sistemas de determinação de sexo, o indivíduo que é heterogamético, ou seja, que tem cromossomos sexuais diferentes, é que vai definir o sexo dos descendentes. Então, no caso aqui, é a fêmea que define o sexo dos descendentes, porque é ela que produz gametas com informações de cromossomo sexual, né, diferentes. E o outro grupo que a gente tem, gente, de mecanismo de determinação do sexo é o mecanismo que não envolve esses cromossomos sexuais. Ou seja, a diferença entre macho e fêmea não é a composição genética, não é ter cromossomos sexuais diferentes. É, por exemplo, a ploidia. Então, o indivíduo macho, no caso, é haploide, e o indivíduo fêmea é diploide, que é o tipo de reprodução que a gente chama de partenogênese, que acontece muito em formigas, abelhas, vespas, que está nesse esqueminha aqui que eu coloquei para vocês. No caso, por exemplo, desse esquema que a gente está retratando as abelhas, a gente teria um indivíduo fêmea, a rainha, que é fértil, que reproduz, seria 2N. E o indivíduo macho, que é o zangão, ele seria N. Então, quando essa rainha produzir os seus gametas, a gente vai ter um processo de meiose acontecendo. Então, a gente vai ter gametas N sendo gerados. E quando esse gameta encontrar com um gameta masculino, ou seja, ter a fecundação, a gente vai formar um indivíduo 2N, que vai ser fêmea. Então, a ploidia, no caso, ser diploide, configura aqui nessas espécies ser fêmea. Eu posso ter, no caso das abelhas, uma abelha rainha ou as operárias. O que vai diferenciar, né, se é rainha ou operária?
o tipo de nutrição que vai receber ao longo do desenvolvimento da larva. Então, durante o período larval, o tipo de nutrição vai definir se essa fêmea vai ser fértil e, consequentemente, rainha, ou se não vai ser fértil e, consequentemente, uma operária. Caso, gente, algum óvulo N não seja fecundado, esses óvulos que não foram fecundados, eles mesmo assim geram um indivíduo. Diferente da nossa espécie, que se o meu ovócito não for fecundado, não vai gerar indivíduo, graças a Deus. Então, se não for fecundado, não gera indivíduo. Eu tenho que ter fecundação. Aqui, nesse caso, se não for fecundado, vai continuar N e esse N vai gerar um novo indivíduo, que seria o macho, que seria o zangão. Então, na hora que esse zangão produz um gameta, ele não vai fazer uma meiose, ele vai fazer uma mitose. Eu vou já só ter uma diferenciação dessa célula que está sendo gerada para formar um gameta masculino. Outro tipo de mecanismo de determinação do sexo que não envolve cromossomo sexual seria quando eu tenho influência de fatores ambientais, que aqui no caso, e o que mais aparece para vocês, é quando está relacionado à temperatura, que acontece muito em alguns répteis, nos crocodilianos e em muitos quelônios, por exemplo, as tartarugas. Então aqui eu coloquei um gráfico para vocês que demonstra muito essa variação da proporção, né, de fêmeas ou de machos ao longo de uma temperatura em que os ovos estão se desenvolvendo, que seria essa temperatura de incubação. Então, a partir que eu vou aumentando a temperatura, olha o que vai acontecendo com a proporção de fêmeas nessas espécies. Então, aqui eu estou olhando para as tartarugas, que seria a bolinha, e os lagartos, que seriam o triângulozinho. Então, vamos olhar para o lagarto primeiro. Quando eu estou em temperaturas mais baixas, eu tenho 100% dos meus descendentes sendo fêmeas. Se eu começo a aumentar a temperatura, essa proporção de fêmeas vai caindo, ou seja, eu vou começar a ter mais machos. E se essa temperatura tiver de 30 graus aí para frente, eu não vou ter nenhuma fêmea, eu vou ter somente macho para essas espécies de lagartos. No caso das tartarugas, quando eu estou em temperaturas mais baixas, eu tenho 0 de fêmeas. Quando eu passo de 28 graus, eu começo a ter algumas fêmeas, até o momento que a partir de 30 graus eu só tenho fêmeas. Então a gente tem uma preocupação muito grande relacionada às mudanças climáticas para essas espécies que estão muito vinculadas à temperatura para a gente ter uma determinação de sexo ao longo do desenvolvimento. Então, se a gente tiver, como é o que está acontecendo, um aumento de temperatura no nosso planeta, pode chegar um momento, no caso aqui das tartarugas, em que a gente vai gerar somente fêmeas. Então, a gente tem indivíduos somente fêmeas nessas populações e a gente ter um decréscimo muito grande dos indivíduos machos pode levar à extinção dessa espécie. Então, a gente tem uma preocupação muito grande relacionada a esse momento que a gente está vivendo de aquecimento global, né? Agora, já que a gente comentou como é que o sexo é determinado em algumas espécies, a gente vai comentar como é que as características que estão nesses cromossomos sexuais são herdadas. Então, a herança sexual, que aqui no caso a gente vai focar no sistema XY, como eu comentei com vocês, porque é o sistema que está na nossa espécie e, consequentemente, é o que a gente mais estuda, a gente teria esse esquemazinho aqui que simplifica um pouquinho das informações que eu preciso passar para vocês nesse momento, que seria como essas características são herdadas. Então, aqui eu teria o cromossomo X, que eu vou até pegar a minha caneta aqui que eu vou precisar circular alguma coisa para vocês, meu cromossomo X e o meu cromossomo Y. Eu tenho uma região desses cromossomos que são homólogas. Então, essas duas regiões aqui, essa região do cromossomo X e essa região do cromossomo Y, elas são homólogas entre si, mas são pouquíssimas informações que de fato são equivalentes, que vão produzir algum produto funcional, ou seja, que vão ser expressas. Essas regiões que são homólogas, elas são principalmente para a gente ter um pareamento desses cromossomos durante a divisão celular, durante a meiose, para que a gente tenha a separação correta desses cromossomos. Então, é mais com essa função de parear corretamente os cromossomos sexuais. Porque informações mesmo, a gente tem pouquíssimas informações que são, de fato,
homólogas. As informações que são de fato ali, estão presentes no cromossomo X ou estão presentes no cromossomo Y, elas estão nessas regiões aqui. Então, aqui seriam as informações que estão somente no cromossomo X, que seria uma herança ligada ao X, e aqui as informações que estão no cromossomo Y, que seria uma herança que está ligada ao Y. Então, vamos falar um pouquinho dessas heranças agora. Uma herança ligada ao sexo, ou também chamada de herança ligada ao X, seria a herança das informações que estão nessa região aqui do cromossomo X. Então, por exemplo, imaginem que eu tenha nessa região aqui o meu gene A. Então, mulheres que teriam 2 cromossomos X poderiam ser no seu genótipo o quê? XAzão, XAzinho, XAzão, XAzão ou XAzinho, XAzinho. Então, elas podem ser heterozigotas, homozigotas dominantes ou homozigotas recessivas. Percebam que mudou completamente o jeito da gente representar os alelos quando a gente fala de características que têm uma herança sexual. Lá nas características que estão localizadas em cromossomos autossômicos, como é que a gente escrevia? Azão, azinho, bezão, bezinho e assim vai. Quando a característica é uma herança sexual, gente, a gente tem que representar ela no cromossomo. Então, a gente tem que representar XAzão, XAzinho, XAzão, Y, XAzinho, Y. A gente tem que expressar os cromossomos sexuais, porque é uma herança que está ligada ao sexo, ou restrita ao sexo, como a gente vai ver já já. Então, pensando aqui numa herança ligada ao sexo, também chamada de herança ligada ao X. Então, a informação está nessa região aqui do X, que não tem homologia com o Y. Então, esse gene A que está aqui, como a gente comentou, esses seriam os possíveis genótipos para as mulheres, né? Vou pegar meu marca-texto aqui. Então, XAzão, XAzinho, XAzão, XAzão ou XAzinho, XAzinho. Seriam os possíveis genótipos para as mulheres. Com isso, pensando nos gametas e principalmente, no caso como a gente já falou, gametas, que seria, né, homogamético, que a gente teria os gametas todos com cromossomo X, agora vamos pensar no alelo. Pensando no alelo, se, por exemplo, uma mulher for heterozigota, olhando para o alelo, o zigoto que é formado, no caso, é azão, azinho. Então, ela seria heterozigótica. Já se for azão, azão ou azinho, azinho, essa mulher seria homozigótica, que teria os alelos homólogos, iguais, essa ideia de ser semelhantes em relação também à composição do alelo. Então, por que eu estou falando esses nomes? Porque itens de UNB já trouxeram esses nomes para vocês. Então, por isso que eu estou falando desses nomes. Mas eu acho muito específico, muito desnecessário a gente ficar falando desses nomes. Mas eu estou trazendo exatamente porque isso já apareceu. Mas o macete que eu dou para vocês é sempre olhar por nome. Então, aqui, zigótico, eu estou olhando para o zigoto. A informação que está no zigoto, ela é diferente ou ela é igual? Então, eu estou olhando para os alelos. Já lá no caso, quando eu estava falando, vou voltar aqui, do gameta, ó, homogamético. Então, eu estou olhando para os gametas que estão sendo formados, estou comparando eles. Os gametas são iguais ou são diferentes? Então, eu estou olhando para o cromossomo. Então, é tudo X, os gametas? Então, é homogamético aquele indivíduo. Esses gametas, uns são X e outros não tem nenhum cromossomo, que é o caso aqui do sistema X0, então aquele indivíduo é heterogamético. Então, sempre peguem a palavra, quebrem ela e tentem interpretar, porque aí vocês nunca vão precisar decorar isso. Mas eu tô falando aqui para vocês já irem se familiarizando, beleza? No caso do homem, gente, quando a gente fala de uma herança, né, ligada ao X, o sexo masculino poderia ter quais genótipos? XAzão Y ou XAzinho Y. Então, eles seriam hemizigóticos, ou seja, o zigoto que foi formado só tem um alelo, porque
homem, no caso, né, indivíduos do sexo masculino, eles só podem ter um cromossomo X. Então, eles só vão ter um alelo relacionado à informação que está ali no cromossomo X. Então, por isso, eles são hemizigóticos, tá bom? Características que têm essa herança ligada ao X, ou seja, que a informação está aqui nessa região. Daltonismo, hemofilia A, que é uma característica, uma doença relacionada a problemas na coagulação sanguínea, e entre outras características. É importante, Sara, eu saber que daltonismo e hemofilia são características ligadas ao X? Eu acho importante. Eu já vi em alguns vestibulares, não foi o NB, mas eu não lembro agora qual vestibular foi, que já trouxe uma dessas doenças e não falou que era herança sexual e você tinha simplesmente que saber para você poder representar da forma correta e fazer os cálculos da forma correta também. Então é importante. São só duas, grava, daltonismo e hemofilia, são características de herança ligada ao X, de herança ligada ao sexo, tá bom? E agora vamos falar da herança restrita ao sexo, ou herança ligada ao Y. Por que restrita ao sexo? Se eu tenho uma informação, minha gente, que está aqui no Y, vou até usar outra cor aqui. Vamos falar de um gene B, como está escrito ali. Então, uma característica que está aqui nessa região que não é homóloga ao X. Então, somente o cromossomo Y vai ter esse gene B aqui. Então, somente os homens vão ter esse gene B, porque as mulheres não têm cromossomo Y. Então, por isso que é uma herança restrita ao sexo. Não é ligada ao sexo, ou seja, homens e mulheres podem ter, mas está ligado ao cromossomo X. É restrito ao sexo, somente os homens terão, porque é um gene, é uma característica que está localizada no cromossomo Y. Então, os genótipos possíveis que a gente vai ver é XYBzão, XYBzinho. Então, os homens continuam sendo hemizigóticos, porque eles só têm um cromossomo Y, então a gente só vai ter um alelo, né, um representante daquele gene. A gente chama esses genes que estão nessa região aqui do cromossomo Y, que não é homólogo ao X, de genes holândricos, que seria essa ideia dos genes associados às características, né, masculinas, que são genes masculinos. Um exemplo de características de gene propriamente que só está aí nessa região do Y é o gene SRY, que a gente chama. Essa região aqui do Y, gente, é tão pequena que praticamente só tem esse gene SRY, que são informações que vão determinar essas características masculinas, essa masculinidade, tá bom? Por exemplo, o desenvolvimento dos testículos, para a gente poder ter a produção de testosterona e para a gente ter o desenvolvimento de outras características que são mais secundárias. Então, o desenvolvimento dos testículos, a diferenciação desse órgão, dessa gônada, está associada aqui a esse gene SRY, que vai estar no cromossomo Y, que somente os homens vão ter. Tranquilo? Ah, uma coisa que eu queria comentar com vocês, que a gente vai ver em muitas questões, mas eu já queria comentar com vocês. Quando a gente tem, por exemplo, uma mulher, vamos falar do daltonismo, que o daltonismo é uma herança ligada ao X, então seria XDzão, XDzinho, XDzinho, Dzinho, XDzinho, XDzinho, XDzão, XDzão, então seria as possibilidades de genótipo para as mulheres, e para os homens seria XDzão Y e XDzinho Y. O daltonismo, para ser daltônico, seria o alelo recessivo. Então, na mulher, para a gente ter uma mulher daltônica, ela tem que ser duplo recessiva, né? Nos dois cromossomos sexuais. Então, elas têm que ser XDzinho, XDzinho, que é aquela ideia do recessivo. Ele só vai determinar aquela característica recessiva quando ele estiver em dose dupla. Então, Dzinho, Dzinho, ou seja, XDzinho, XDzinho. Quando ela for heterozigota, XDzão, XDzinho, ela é normal. E a gente comenta que, no caso, ela é portadora do alelo recessivo, portadora do alelo do daltonismo. Então, a gente pode ver um pouquinho desses termos em algumas questões. E, quando ela é homozigota dominante, é XDzão, XDzão. No caso do sexo masculino,
O homem, ele é XDzão Y, sendo normal, não sendo daltônico, e XDzinho Y, ou seja, somente um alelo recessivo já é suficiente para ele ser daltônico. Porque como ele só vai ter um alelo, só vai ter um cromossomo X e, consequentemente, somente um alelo relacionado a essa característica, um alelo recessivo já vai ser suficiente para ele ser daltônico. Então, por conta disso, a gente tem, na população como um todo, mais homens daltônicos do que mulheres, porque para os homens serem, basta um alelo recessivo, e para as mulheres serem daltônicas, a gente tem que ter 2 alelos recessivos. E aí vem a minha pergunta. Lembra da cromatina sexual, do corpúsculo de Barr, que a gente tem um cromossomo X se condensando de forma aleatória? Pensem numa mulher que é heterozigota. XDzão, XDzinho. Teoricamente, o X que é condensado de forma aleatória pode ser o XDzão ou pode ser o XDzinho. Imaginem que o X que está sendo condensado é o XDzão. Então, o que estaria sendo expresso é o XDzinho. Então, por que mulheres que são heterozigotas a gente trata como mulheres normais, sendo que a gente pode ter o processo de condensação acontecendo no XDzão e expressando o XDzinho, consequentemente ela ser daltônica? Então, praticamente, vocês têm que pensar que todas as nossas células vão condensar de forma aleatória esses cromossomos. De forma geral, a gente tem 50% de cromossomo, de corpúsculo de Barr de um X e 50% de outro X. Então, 50% de XDzão condensado e 50% de XDzinho condensado. No caso do daltonismo, por exemplo, 50% de células com XDzão funcionando já é suficiente para aquela mulher não ser daltônica. Então, por isso, de forma geral, a gente considera mulheres XDzão, XDzinho normais. Mas, em algumas outras doenças, a gente pode ter um que a gente chama de mosaico no mesmo indivíduo, numa mesma mulher, de regiões do corpo em que a gente vai ter uma característica sendo expressa e outras regiões do corpo outra característica por conta dessa condensação de forma aleatória que a gente tem no X, tá bom? Então pode acontecer. Então só tenham isso em mente que isso pode acontecer, a gente tem uma aleatoriedade nesse processo de condensação. Então, mas de forma geral, a gente tende a ter 50% 50% de cada X, tá bom? Agora, gente, a gente tem a herança sexual, que seriam essas características que estão no cromossomo X e que vão ser herdadas, ou que estão no cromossomo Y e que vão ser herdadas, mas a gente também tem características relacionadas ao sexo, ou seja, os genes não estão localizados lá no cromossomo sexual, eles estão localizados no cromossomo autossômico, ou seja, está presente nos 2 sexos. Só que a gente tem uma variação dessas características, de certa forma relacionada ao sexo. Então vamos ver. Nós temos a herança com efeito limitado ao sexo, que seria a ideia que a gente tem. Pegar meu marca-texto, genes que ocorrem nos 2 sexos, ou seja, os genes estão localizados no cromossomo autossômico, então está presente na mulher e está presente no homem, só que só vai se manifestar em um desses sexos, em um desses indivíduos. Exemplo, hipertricose auricular e também características de sexuais secundárias femininas e masculinas. Então essa característica que a gente tem aqui de crescer pelo na orelha, né, praticamente só vai acontecer nos homens, essa possibilidade dessa característica, dessa herança, porque a gente tem uma influência aí do sexo. E as características sexuais também secundárias, ou seja, desenvolvimento das mamas, crescimento de pelos, a diferença do tom de voz, então essas características secundárias estão presentes, estão localizadas nos cromossomos autossômicos. Só que no caso do indivíduo do sexo feminino, a parte de características sexuais secundárias masculinas não vai ser expressa e femininas vai ser expressa. Então, o que vai influenciar nisso tudo, sendo que não está no cromossomo sexual, está no cromossomo autossômico, então, teoricamente, era para ser expresso nos 2 sexos?
Hormônios, principalmente, vão definir o que vai ser expresso, o que não vai ser expresso. Então, a gente vai ter uma rede de mensagens, literalmente, de sinais que vão ser enviados para as células para poder expressar ou não algum desses genes, tá bom? E a gente também tem herança influenciada pelo sexo, que seria a ideia que a gente está tendo uma variação de dominância e de recessividade dos alelos no homem e na mulher. Então a gente está tendo uma variação de dominância e recessividade em função do sexo do indivíduo, que seria o exemplo que a gente tem da calvície. Então, por exemplo, a calvície seria a ideia de uma herança autossômica dominante, ou seja, Czão traço, a pessoa é calva. Czinho, a pessoa é normal. Então, no caso aqui do homem, que tem um genótipo aqui, ó, Czão, ele é calvo. A mulher também, Czão, é calva. Só que porque a gente tem uma tendência maior dos homens ser calvos e não das mulheres? Porque quando a gente tem essa situação de ser heterozigoto, gente, a mulher é normal e o homem é calvo. Por quê? Porque é como se esse Czão, que tem essa ideia de ser dominante, na mulher ele passasse a ser recessivo. Ou seja, para que a mulher seja calva, esse Czão tem que estar em dose dupla. Ou seja, tem que ser Czão. Então é como se não tivesse mais essa dominância desse C sobre esse Czinho. É como se o Czinho que fosse o dominante em relação ao Czão. Então, se tiver um Czinho, não vai ser calvo. Então, para que a mulher seja calva, tem que ser Czão. Então, a gente tem uma característica que está sendo influenciada pelo sexo, muitas vezes por influências hormonais e várias outras cascatas bioquímicas que a gente tem no nosso organismo, que, ou seja, é uma característica que não está no cromossomo sexual, está no cromossomo autossômico, então está presente nos dois sexos, mas vai ter um fenótipo diferente em cada sexo. E para a gente terminar, gente, essa aula, o nosso último tema de genética e terminar genética como um todo, a gente vai falar agora de genética de populações. O que seria essa genética de populações? Dois cientistas, o Hard e o Weinberg, estavam estudando esses processos que a gente tem de como é que as frequências genotípicas e as frequências alélicas, ou seja, como que as frequências dos genótipos e como que as frequências dos alelos se comportam ao longo das gerações. E o que eles perceberam? Que as frequências genotípicas e alélicas nas populações em equilíbrio obedecem uma distribuição binomial e elas tendem a se manter sempre as mesmas ao longo das gerações. Ou seja, se a gente tem uma frequência de azinho naquela geração ali, se é uma população em equilíbrio, essa frequência de azinho vai se manter ao longo das gerações. É isso que eles perceberam estudando populações em equilíbrio. O que seriam populações em equilíbrio? Seriam populações numerosas, então com um grande número de indivíduos, populações pamíticas, ou seja, é tão grande essa população que a chance de eu ter endocruzamentos, o que seria endocruzamentos? Cruzamentos entre parentes é muito baixa. Então os cruzamentos eles ocorrem realmente ao acaso. Então ela é tão grande que eu tenho essa ideia do pamítica. Além disso, eu não posso ter migrações, eu não posso ter mutações, eu não posso ter seleção natural. Ou seja, eu não posso ter nenhum fator que traga um alelo novo ou leve um alelo, ou nenhum fator que gere um novo alelo de uma forma aleatória naquela população. Então, eu estou considerando uma população, gente, ideal, que não tem praticamente nenhuma influência ambiental e que se mantém ali praticamente a mesma ao longo das gerações. Então, essa população ideal, ela, ao longo das gerações, vai manter as mesmas frequências genotípicas e as mesmas frequências alélicas. Aí você me pergunta, Sara, por que eu vou estudar uma população ideal que não tem mutação, que não tem migração, que não tem seleção natural, sendo que eu sei que esse tipo de população não existe? Porque eu sabendo, gente, uma população ideal, ou seja, sem nenhum tipo dessas variantes,
faz com que, quando eu queira saber o quanto que a mutação interfere na mudança dessas frequências, fique mais fácil de eu contabilizar isso. Então, por exemplo, eu quero saber o quanto que a migração alterou nessa frequência genotípica ou na frequência alélica. Então, eu considero somente a migração, ao invés de eu considerar tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu parto de um ponto zero em que nada está influenciando, e aí quando eu vou acrescentando essas variáveis, eu consigo saber o quanto que uma vai influenciando a mais que a outra nessas mudanças de frequências. Então, por isso que eles partiram do momento de estudar populações em equilíbrio para depois irem considerando esses fatores, tá bom? E esses estudos renderam no que a gente chama de lei de Hardy-Weinberg, o equilíbrio de Hardy-Weinberg, que a gente vai ver um pouquinho agora. Vamos pensar nessas frequências genotípicas e alélicas. O que seriam essas frequências? Imaginem que a gente está estudando aqui um gene A que está presente nessa população em equilíbrio e que esse gene A tem dois alelos, alelo azão e alelo azinho. A frequência com que o alelo azinho aparece na população e a frequência com que o alelo azão aparece na população, está presente na população, eu vou utilizar letras para poder falar dessas frequências, tá bom? Então, eu vou utilizar o Pzinho para falar dessa frequência do alelo azão e o Q para falar dessa frequência do alelo azinho. Beleza? Agora vamos pensar na possibilidade de eu ter indivíduos azinho-azinho, azão-azinho ou azão-azão. Pensando nessa possibilidade, um indivíduo que é azinho-azinho, para eu saber a sua frequência na população, eu precisaria pegar a frequência do azinho e multiplicar novamente pela frequência do azinho. Porque é como se eu estivesse considerando a frequência dele ser azinho, que seria, no caso, Q, e a frequência dele ser azinho também, que seria Q novamente. Então, de ser azinho num cromossomo e de ser azinho no outro cromossomo. Então, eu vou multiplicar essas frequências. Então, a possibilidade desse indivíduo ser azinho seria Q ao quadrado. E a possibilidade de a gente ter um indivíduo azão seria P ao quadrado. Agora vamos pensar no heterozigoto, que seria a frequência do A, do azão, vezes a frequência do azinho. Então, seria P vezes Q. Mas por que aqui está escrito 2PQ? Porque um indivíduo ele pode ser azão-azinho ou azinho-azão. Então, a gente pode inverter essa frequência. Então, essa ordem, né, do azão e do azinho. Então, por isso que eu consideraria a possibilidade dele ser P vezes Q e a possibilidade dele ser Q vezes P. Então, eu somaria essas possibilidades, que ele pode ser P vezes Q ou Q vezes P. Então, seria o 2PQ. Então, estaria somando essas possibilidades, tendo, de forma geral, a minha frequência de heterozigotos naquela população. Então, o P e o Q seriam minhas frequências alélicas, que seria a frequência do azão e a frequência do azinho, sozinhos, somente os alelos. E quando eu começo a multiplicar essas frequências, eu já pensaria numa frequência genotípica, ou seja, a frequência do genótipo azão-azão, a frequência do genótipo azinho-azinho e a frequência dos heterozigotos. Tranquilo? Como eu falei que a gente está falando de um gene A, que só tem dois alelos, P e Q, vamos supor, por exemplo, que P, a frequência do alelo azão, seja 0,2 naquela população. Então, significa dizer que 20% daqueles indivíduos teriam aquele alelo azão. Quando eu falo da frequência alélica do Q, se 0,2 seria a frequência do alelo azão, eu posso afirmar que 0,8 vai ser a frequência do azinho, porque eu só tenho dois alelos. Então, para eu somar dando 100%, vamos dizer assim, de alelos para aquele gene, P mais Q tem que ser igual a 1. Sempre, sempre, sempre. Só que cuidado, não é P ao quadrado mais Q ao quadrado. É P mais Q. É a soma das frequências alélicas. Então, sempre que eu tenho P, então estou falando de um gene que tem dois alelos. Então, a soma das frequências alélicas, a soma da frequência desses alelos, sempre vai ser igual a 1.
porque eu só tenho 2 alelos, então tem que somar, tem que dar 1, tem que dar o 100%, que é o máximo de alelos que eu teria, né? Então, no final das contas, depois de muitas demonstrações matemáticas, Hard e Weinberg chegaram nessa lei de Hard e Weinberg que a gente vai usar bastante nessas resoluções de exercícios de genética de populações, que é P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado, que seria igual a 1. Ou seja, a soma de todas as frequências genotípicas que existiria tem que dar 100%, tem que dar 1, tem que dar todo mundo. Então é essa a ideia. P ao quadrado seria a frequência de homozigotos dominantes, 2pq seria a frequência de heterozigotos e q ao quadrado seria a frequência de homozigotos recessivos. Essa aqui é a nossa lei, a nossa equação que a gente vai usar bastante, que não precisa vocês entenderem tudo praticamente agora, tá? A gente vai resolver exercício que vai ficar mais claro depois. Agora eu quero só que a gente interprete um pouquinho esse gráfico que está relacionado a esse equilíbrio de Hard-Weinberg em uma população. Ao longo das gerações, a gente comentou que as frequências alélicas e frequências genotípicas se mantêm constante. Pensando numa população em equilíbrio. Então, o que vai acontecer ao longo das variações desses alelos? Vamos perceber um pouquinho o que esse gráfico está dizendo para a gente. Então, a gente teria aqui no eixo X as frequências alélicas e aqui no eixo Y as frequências genotípicas. Então, em azul, a gente tem o gráfico relacionado a Q ao quadrado, ou seja, ao genótipo azinho. 2pq estaria no gráfico verde, que seria o genótipo azinho, e no nosso gráfico vermelho a gente está falando do genótipo azão, que é p ao quadrado. Então, vamos olhar aqui para P, que seria o nosso alelo azão. Se eu aumento a quantidade da frequência, ou seja, a quantidade desse alelo azão naquela população, se eu aumento a frequência desse alelo na população, o que tende a acontecer com a frequência dos meus genótipos? Se eu tenho muito azão na minha população, significa que a maior parte da minha população vai ser azão. Ó, o 1 aqui seria que eu só tenho esse tipo de alelo na população. Não é à toa que se o P é 1, Q é 0, porque P mais Q tem que dar igual a 1. Então, se eu tenho P igual a 1, significa que o único genótipo que eu tenho é azão, porque eu não tenho alelos Q, que está relacionado ao alelo azinho. Tá fazendo sentido? Então, vai olhando os eixos do gráfico para você poder se localizar. Vamos olhar para o Q agora. Se eu... vamos partir daqui para cá. Se eu for aumentando a quantidade de alelos azinho na minha população, que seria representado pelo Q, o que vai acontecer com os meus genótipos? O azão tá caindo, porque eu tô aumentando a quantidade de alelos azinho, da frequência de alelo azinho na minha população, e, consequentemente, essa curva aqui do genótipo azinho tá aumentando ao longo em que eu aumento a frequência desse alelo. Faz todo sentido. E o que está acontecendo ao longo desse crescimento das frequências alélicas, ou redução dessas frequências, com a curva do azão-azinho? Quando eu tenho aqui a metade, 0,5 do P e 0,5 do Q, ou seja, eu tenho 50% relacionado à frequência do azinho e 50% relacionado à frequência do azão, eu chego no meu máximo, que estaria aqui próximo também, do 0,5, a frequência do azão-azinho. Então, significa que para eu ter na minha população a maior parte sendo azão-azinho e uma pequena parte sendo azinho-azinho, azão-azão, eu tenho que chegar nesse momento aqui que minhas frequências alélicas são iguais, 0,5 de P e 0,5 de Q. Se eu diminuo a quantidade de azão, eu já vou ter um pouco menos azão-azinho, e eu vou ter um pouco menos de azão e um pouco mais de azinho. Então, ao longo desse gráfico, a gente pode perceber várias coisas que tendem a acontecer na população se eu mexo com as frequências genotípicas,
São mexe primeiramente com as frequências alélicas e, consequentemente, com as frequências genotípicas. Show? Então é isso que eu queria falar um pouquinho para vocês nessa aula. Essa aula, gente, é mais para vocês terem realmente uma noção geral, são conteúdos mais específicos. Eu acho que dessa aula que eu quero que vocês mais prestem atenção e deem mais foco na hora dos estudos é as heranças sexuais, a determinação do sexo e heranças sexuais que normalmente sempre tem alguma coisa aí nas provas que vocês podem fazer ao longo da vida, tá bom? Genética de populações seria o que menos pode cair para você, o que menos pode aparecer para vocês. Ao longo de muitas provas aí da UNB, vocês podem ver até na apostila de vocês, a gente tem um exercício de um item, né, que caiu da UNB de equilíbrio de Hardy-Weinberg, tá bom? Mas a gente vai praticar mesmo assim para, se caso cair, a gente esteja afiado e sabendo de tudo, beleza? Beijo, boa semana, façam muitos exercícios e semana que vem eu vou resolver alguns exercícios com vocês dessa parte final de genética que a gente fechou. E depois a gente vai seguir para biotech, para a gente entender um pouquinho de várias manipulações genéticas, entender o que é um organismo transgênico, etc. Tá bom? Beijinho, boa semana, se cuidem, fiquem em casa.